tenho contato com o Command Center há 6 anos, bastante experiência já. E nós temos a atuação de monitoramento, backup, enfim, falarei todos os serviços que a gente tem atuado e tentarei explicar um pouquinho mais sobre cada serviço, qual é a vantagem de ter um, ter o outro, como que pode ser feito a compra do pacote do Command Center, ou se você pode usar só um serviço em si. Tá? Bom, farei uma introdução da UTG. A UTG é uma empresa especializada em serviços de TI, infraestrutura de TI, com mais de 16 anos de mercado. Possui parceria com os melhores fabricantes e tem uma nacional. Tá? Então, não atende só São Paulo, atende Rio de Janeiro, Minas, em extensão do Brasil inteiro. Possui mais de 150 colaboradores e tem o controle e atendimento de campo com mais de 20 mil equipamentos. Então, é bem sólido na área de infraestrutura. E aí a gente também está integrando alguns serviços do Command Center junto com esses equipamentos que também ainda são atendidos em campo e tudo mais. Okay? Bom, Command Center. O Command Center ele tem o monitoramento, administração de ambiente, nível 2 e nível 3. Tem o SAM, que é o Software Asset Management, explicarei um pouco mais sobre o que é, solução de backup e cloud hosting. Tá? Todo o atendimento ele é feito 24/7. Okay? Não quer dizer que você precise ter 24/7. Se você tiver uma demanda, faremos um desenho sobre sua necessidade. Tá? Bom, partiremos primeiro para o monitoramento. A gente faz monitoramento com a solução Zabbix. Tá? Aí é possível fazer monitoramento de sistema operacional, monitoramento de hardware, monitoramento de data center, links de conexão e equipamentos que comunicam SNMP. Tá? Também temos a extensão de monitoramento de cloud, AWS e Azure, monitoramento de ativos de rede, monitoramento de página e experiência do usuário, monitoramento com solução do próprio cliente, se o cliente já tem uma solução, e monitoramento pontual em horários alternativos. O monitoramento do sistema operacional, ele pode ser feito através de um agente. Então, a gente instala um agente na máquina. Se você não tem a disponibilidade de dar o acesso para instalar um agente, é possível fazer via SNMP. E, através do monitoramento do sistema operacional, o que a gente consegue coletar? E o que é importante coletar? Memória, CPU, espaço em disco. Se você tiver necessidade de monitorar um processo, a gente pode desenhar o monitoramento desse processo, desde que ele seja de fácil integração. Tá? E por que vocês precisariam monitorar CPU, memória, disco, enfim? Hoje, nós temos alguns clientes que têm um pacote completo do monitoramento. O que é feito? Se a gente consegue identificar que tem uma máquina que tem um CPU muito alto, a gente vai analisar se esse CPU está sendo feito, está aumentando pontualmente, no fechamento do mês, alguma coisa do gênero, ou se é um aumento que está acontecendo no mês inteiro. Aí a gente apresenta, ó, no seu relatório, pontuamos que tem um CPU, memória alta, só no final do mês. Então, dá a entender que não tem necessidade de você fazer um investimento. A gente dá os números e você vai fazer análise se você tem a necessidade de fazer um upgrade ou não no seu ambiente. Ou então, analisar realmente se a lentidão do seu ambiente é a memória, a CPU, espaço em disco, que às vezes a aplicação para, certo? Então, é para você manter o controle do seu ambiente a nível do sistema operacional. Isso ajuda muito, tá? E também para você analisar a necessidade de investir mais em hardware, ou até diminuir um pouco esse hardware, e de repente você migrar essa aplicação para um hardware mais simples, né? E também a gente tem um monitoramento de hardware em específico, que é monitoramento da library, storage, servidor Intel e RISC. Por que faria o monitoramento do hardware? O monitoramento do hardware seria para você monitorar realmente se a power supply... deixar bem claro que o monitoramento do hardware ele é possível desde que o seu hardware consiga fazer essa entrega via SNMP. Okay? Então, se ele comunica via SNMP um alerta de power supply, a
gente vai conseguir coletar esse alerta, essa falha. Ou se é uma falha de disco, via SNMP, o seu hardware consegue passar essa mensagem, a gente consegue coletar também. Então, é muito importante porque a gente consegue fazer um monitoramento para uma ação proativa. Deu falha em uma power supply, a outra está funcionando, a gente vai lá. Se você tiver contrato com um fabricante, acione o fabricante. Se não, se você tiver a solução completa de Command Center, que é administração de ambiente e tudo mais, o Command Center faz toda a interação. Então, consegue monitorar equipamento RISC, Intel também. Consegue monitorar o data center a nível de ar-condicionado, no-break e gerador. Se o seu no-break, ar-condicionado, gerador, ele consegue também passar alguma comunicação, algum alerta via SNMP, a gente consegue fazer o monitoramento. Por exemplo, o ar-condicionado. Se no painel de configuração dele é possível passar o alerta acima de 30 graus, ele disparar um alerta no monitoramento, legal, a gente vai configurar isso, vai receber esse alerta e vai notificar ou vai tratar o problema, tá? No break, se entrou no break o data center, a gente já sabe que, evidentemente, a energia está com algum problema, aciona a equipe elétrica. Gerador, se ele conseguir passar o nível de combustível, tá tantos, não precisa abastecer o gerador. Então, é para ter o controle disso também, isso é muito importante. Tá? Tem o link de conexão, a disponibilidade e o consumo. O link de conexão seria link de internet, link de VPN, links internos. Faremos análise do consumo dos dados, se você contratou um link de 50 MB, por exemplo, e realmente está usando 50 MB, está usando menos. Se você está tendo um gargalo no consumo, se ele efetivamente está trabalhando 100%, se ele não está tendo uma oscilação, se você há necessidade se você precisa comprar um link a mais, de repente você tem um link de 50, está usando 25 e está com um problema e desconfia que é link. A gente já consegue pontuar se é, não é, se você precisa fazer um investimento, não tem. Então, a gente consegue, através do relatório mensal ou um tempo de coleta, fazer essa análise. Distribuir, de repente, sua aplicação para usar um outro link. Sua aplicação que sai para a internet para os colaboradores, acessar a internet normal, vai sair para um link mais simples. Se tem um serviço crítico para o ambiente, vamos jogar para esse link aqui que está sobrando. Então, a gente consegue fazer essas manobras e gerenciar esse custo e esse acesso. Né? Equipamentos que comunicam via SNMP. Se você tem alguma coisa crítica no seu ambiente que faz a comunicação via SNMP, a gente consegue ver se dá para desenvolver um agente ou uma comunicação ou um monitoramento para esse recurso. Dá um exemplo para vocês que já chegou uma vez uma demanda de um serviço de um cliente que eu não sei bem o que era o foco dele, mas ele tinha balanças que era crítica para o ambiente. E essas balanças ele precisava saber se estava ok, se ela estava funcionando ou não estava, e ela comunicava via SNMP. Então, é um exemplo claro que é possível de monitorar. Se você tem, por exemplo, um relógio de ponto que precisa ser monitorado para ver se está disponível para uso, se ele te comunicar via SNMP, a gente consegue ver se consegue desenvolver um agente de monitoramento. Né? Então, é muito flexível o monitoramento, tá? Dá para desenhar para o seu negócio isso. Leonardo está com problema com o áudio. Leonardo ainda está com problema, Leonardo? Sim. Todos os demais estão. Todos estão ouvindo legal? Tá. Leonardo, se você ainda estiver com problema, a apresentação vai ficar disponível online, tá? A gente vai passar o link de acesso, tudo certinho. E se você tiver dúvidas ou alguma coisa, pode mandar e-mail para a gente, tá? Tem o nosso contato, o comercial@otg.com.br. Se você não tiver com acesso ao material offline, pode mandar um e-mail e a gente retorna com o link, tudo bem? Bom, pessoal, vou seguir então.
Continuando sobre o monitoramento, é possível também monitorar os ativos desculpa, ativos não, monitorar os ambientes cloud e AWS. O que seria o monitoramento cloud e AWS? Você tem uma instância lá, a gente consegue instalar um agente lá e fazer a análise do seu ambiente. É muito importante também fazer o monitoramento desse ambiente na nuvem, porque a nuvem, o pessoal tem só a ideia de, vamos jogar na nuvem e está tudo tranquilo. Só que o custo disso, se não for bem mensurado, se não for bem dimensionado as configurações, você vai pagar muito caro. Então, de repente, se você colocou um disco SSD, colocou 32 GB de memória, colocou muito CPU, e acha que está tudo certo, através do monitoramento, a gente consegue ver se você realmente está usando todo aquele recurso que você comprou. Se você não está utilizando, como a nuvem é flexível, você consegue baixar as configurações, entendeu? Você consegue diminuir esse custo. Ou se você realmente está com um problema e desconfia que é link e tudo mais, e não é. É uma configuração da nuvem que precisa fazer um upgrade. Então, através do relatório de monitoramento, você vai conseguir ter essa análise. Monitoramento de ativo de rede seria monitorar roteador, switch, equipamentos de rede no modo geral. Consegue monitorar a disponibilidade, CPU, desde que ele comunique isso via SNMP, tá? CPU, disponibilidade, se você tem alguma configuração no seu switch core, seu switch centraliza os acessos, tem alguma porta que é muito crítica, consegue monitorar a porta em específico, se a porta está up e não está, enfim. Se o seu link interno entre data center e financeiro, se ele tem uma comunicação legal, você precisa de saber se está ok, dá para monitorar isso também, tá? E também dá para criar uma topologia desse monitoramento, viu? Se você não tem uma ideia de como está o seu ambiente, se você comprar a solução como um todo de monitoramento, administração e tudo mais, a gente faz uma visita no seu ambiente, vai desenhar a topologia, através da topologia a gente vai fazer o monitoramento. Então a gente consegue pontuar rápido onde que está o problema. De repente você teve um incidente, sabe que tem alguma coisa parada, mas não sabe aonde que está parado. Então a gente vai conseguir chegar a isso. Ó, está parado lá no data center, está parado lá no switch de um corredor que quase ninguém tem acesso, mas ele é muito importante. E isso acontece com bastante frequência, viu? Monitoramento de página e experiência do usuário. O que seria monitoramento de página e experiência do usuário? Você tem uma página, um portal, que é disponibilizado para clientes, para fornecedores ou até para funcionários. Você precisa saber se essa página está funcionando, também dá para monitorar. Se você quiser saber a experiência que ele tem ao logar na ferramenta. De repente, estão reclamando de lentidão para autenticar. A hora que ele loga na página, a página está lenta e tudo mais. Esse tipo de experiência também é possível de monitorar via ter um monitoramento, né, via o nosso serviço. E você consegue também ter uma visão da sua aplicação também. Monitoramento com soluções do próprio cliente. De repente, você já possui um serviço ativo, já tem uma ferramenta de monitoramento no seu ambiente e não precisa que entremos com a nossa ferramenta. Fala, não, a minha já funciona, já tem um relatório no modo como eu quero, então eu só preciso que vocês monitorem e me entreguem os relatórios. Perfeito. A gente vai entrar com um monitoramento só com o nosso serviço, utilizando a sua ferramenta, e você aí fala, ó, eu preciso de um relatório a cada 15 dias, de tais equipamentos, todo mês desse equipamento, ou do ambiente, enfim, você passa para a gente a demanda, e o comercial vai desenhar a solução para vocês, ok? E também tem um monitoramento pontual em horários alternativos. Você, de repente, já tem uma equipe interna, mas quer diminuir esse custo fora do horário comercial. A gente sabe que fora do horário comercial as coisas ficam muito mais caras. Como nós já temos a estrutura, a gente consegue monitorar isso daí depois das 6, meia-noite, enfim, qualquer horário que você precisar. Feriado, final de semana. Então é possível também monitorar só fora do horário comercial. Evidente que se você tiver um monitoramento 24/7 com o Command Center e a administração, teremos um controle maior do seu ambiente e entregaremos pontuaremos o incidente e já entregaremos a solução. Se você só tiver um monitoramento, a gente vai te pontuar o incidente e vai te entregar, olha, você tem esse incidente.
A gente não vai conseguir chegar a nível técnico para dizer como você vai resolver. Mas vai pontuar, ó, você está com um problema de CPU e tudo mais. Agora, o que está ocasionando esse problema de CPU, a gente não vai poder entrar se você comprar só o monitoramento. Se você tiver toda a estrutura, é possível, tá? Então, é bem flexível. Existem clientes que só precisam do monitoramento, ele já tem uma equipe interna que vai fazer essa análise, e também tem pessoas, tem clientes que precisam da solução completa, tá? Bom, essa é a solução de monitoramento, tá, que tem. Tem coisa a mais que a gente pode estar até apresentando, mas aí a gente precisa entender qual é a sua necessidade para a gente desenhar uma solução para vocês, ok? Vou falar agora sobre a administração de ambiente, como ela funciona e para vocês entenderem como ela é integrada com o monitoramento, seja com a nossa ferramenta, com a nossa solução ou com a solução de vocês. A administração de ambiente é atividades de administração de Active Directory, administração de proxy, firewall, e-mail on-premise ou na nuvem, configuração de ativos de rede, configurações de Cloud AWS Azure e virtualização de VMware e Hyper-V. O que seria essa administração? A equipe interna normalmente tem demanda de criar usuário, deletar usuário, conceder acesso a dependente a um grupo, permitir acesso a uma pasta no file server ou não. Esse tipo de atividade ele é feito via administração do ambiente, se você já tiver esse serviço. Então, o Command Center, por exemplo, tem um gestor da área ou alguém de field que pega essa demanda interna, fala, ó, eu preciso que crie um usuário. Manda um formulário para a gente vai criar o usuário de acordo com os padrões do seu ambiente. Se você não tiver um padrão, a gente desenha um padrão para você, cria o usuário, dá o acesso e tudo mais e entrega, ó, o usuário sim é esse, os acessos são esses. De repente, depois de alguns meses, ele tem algum problema de acesso, tem algum problema de acesso ao file server, enfim, ou precisa de mais algum acesso, abre um chamado, precisa de um acesso ao file server na pasta tal, de somente leitura, execução, enfim. A gente pode desenhar também, se você não tiver uma requisição, um desenho de requisição, a gente também pode desenhar. Tá? Então, seria essa a administração de usuários, seria do ambiente. E entraria também a administração de firewall, proxy. Se tem um firewall, tem um proxy, por exemplo, proxy. Preciso liberar uma URL, preciso ver quais os tipos de acesso que os meus colaboradores estão fazendo, para ver se estão acessando coisa que pode, que não pode, se eu preciso bloquear mais alguma coisa, enfim. Isso a gente faz também, tá? Firewall. Preciso liberar uma porta, bloquear uma porta. Preciso criar uma VPN para estabelecer acesso via nuvem. Fazemos também, a gente consegue fazer isso, tá? Lembrando que se você tiver uma equipe de segurança interna também, podemos trabalhar em conjunto com sua equipe interna para adotar as melhores práticas de proxy e firewall. Se você não tem uma equipe de segurança, a gente vai trabalhar com as melhores práticas de segurança e as melhores práticas de firewall e tudo mais. Como a equipe ela é certificada ITIL, ela vai adotar as melhores práticas para fluir o processo, tá? Então, a ideia não é atrapalhar ou amarrar o seu processo, enfim. Por isso que a gente vai desenhar de acordo com a sua necessidade. O e-mail on-premise na nuvem. O e-mail on-premise, você tem um Exchange, um postfix, alguma coisa local e precisa fazer administração. Preciso criar uma conta de e-mail, fazer redirecionamento de e-mail, criar um grupo de distribuição. A gente consegue fazer. Na nuvem também. O fato de estar na nuvem não quer dizer que você não precise ter uma atenção, ter uma administração. Precisa criar um usuário? A gente vai criar um usuário. A mesma interação que tem local, vai ter na nuvem. Só que o e-mail on-premise, a gente consegue fazer a administração do seu servidor de e-mail, tá? Para ele não entrar numa blacklist, para ele melhores políticas de segurança. Se há necessidade de aplicar patch, a gente vai aplicar o patch de segurança. Tá? Então, vai fazer a administração do servidor de e-mail e das contas de e-mail. Na nuvem, a gente vai fazer o controle do seu ambiente nuvem e das suas contas de e-mail. Tá? E fazer essa ligação entre local e nuvem. De repente, você tem um ambiente híbrido. Contas na nuvem e contas locais. Também a gente consegue fazer essa interligação e fazer esse gerenciamento. As configurações de ativo de rede seriam as configurações dos equipamentos de rede. Eu tenho um firewall, eu tenho um switch, e eu preciso configurar esse cara.
Se você conseguir dar acesso para a gente remoto, perfeito. Liga ele no computador, esse computador vai ter acesso à internet. Através desse acesso remoto, a gente configura seu switch, configura as VLANs, tudo certinho, configura seu firewall. Se você realmente precisa dessa configuração local, o nosso comercial pode desenhar uma solução para que a gente faça uma visita e aí faça toda a análise e aplique a configuração local com o seu acompanhamento, né? Configurações de AWS e Azure e virtualizações de VMware e Hyper-V. A configuração de cloud AWS e Azure seria subir uma instância lá e dimensionar o hardware certo. Como eu havia falado lá atrás, se você só colocar o hardware e não mensurar certinho qual é a sua necessidade, você vai pagar muito caro. É muito caro mesmo. Então, a gente consegue, com o monitoramento e o acesso ao ambiente, ter esse controle do seu ambiente, a gente vai analisar e falar, bom, baseado no que você utiliza hoje, a gente consegue subir um equipamento Y e a gente pode fazer um cálculo em conjunto utilizando calculadoras AWS e Azure para ter uma média de quanto você vai gastar. Então, todo esse acompanhamento e tudo mais a gente vai e faz para você. Também tem o Cloud Velox, que já tivemos um webinar explicando como ele funciona, tudo mais. A gente vai deixar na descrição do vídeo para ficar offline para vocês, tá? Se vocês comprarem esse serviço de migração de ambiente, e aí, de repente, a gente consegue amarrar essa administração de ambiente, a gente consegue dar esse suporte para você quando você tiver com ambiente híbrido. Quando ainda está em processo de migração, a gente consegue fazer também, tá? A virtualização de VMware e Hyper-V. Virtualização ainda é algo que você tem no ambiente e não quer dizer que vai morrer 100%. Então, se você precisa ter uma aplicação física, numa máquina física, e precisa migrar para um ambiente virtual, a gente faz essa migração sem problema nenhum. Precisa configurar um vCenter, não tem um vCenter configurado, você tem uma licença. Pô, estou com uma licença parada e não estou utilizando essa licença. Legal, a gente vai sentar, vai analisar como está, se dá para implementar e vai implementar. Ok? Então, essa é a administração que é bem ligada ao monitoramento. Tá? E se você tiver alguma dúvida sobre o que pode ser feito, o que não pode ser feito, pode postar. Ou então pode mandar um e-mail para o comercial falando, ó, tenho essa necessidade. Pô, legal, vamos bater um papo, vamos conversar, ver qual é realmente o que a gente pode vender e, de repente, a gente consegue puxar uma necessidade que talvez você nem lembrou e consiga atender. Tá? Então, essa é a administração de ambiente. O nível 2 e nível 3, que já vem com a administração de ambiente, vou dar um overview do que é o nível 2 e o nível 3 e como ele funciona, o fluxo dele. Ele é 24/7 mesmo, como administração. Então, chamado na nossa ferramenta web, via e-mail ou via telefone. O Command Center vai analisar essa solicitação. Se ela for uma requisição, um incidente conhecido, a gente já vai tratar. Se for algo que não temos a causa raiz, vamos perder muito tempo para tratar isso daí. A gente tem um nível 3 especializado que vai analisar o seu caso. Se ele conseguir atender isso remoto, perfeito. Se não conseguir, e seu ambiente não está mais em garantia com o fabricante, a gente pode direcionar para uma equipe de hardware, e aí, quando você acionar uma equipe de hardware, se você não tiver contrato de hardware com a OTG, a gente pode fazer um atendimento pontual para você, uma proposta de um chamado avulso, e depois você analisa se você quer pôr no contrato de hardware. Também a gente tem um webinar explicando sobre como é o suporte de hardware, tá? Então, o monitoramento ele pode ser linkado a esses serviços de Cloud Velox, suporte a hardware. Se não, se você já tem um serviço de hardware, aí você pode utilizar seu fabricante. O que a gente faz? Vê a solicitação, como você internalizou, é um problema de hardware, já detectamos. Tem atendimento com o fabricante ainda? Legal, a gente aciona o fabricante para você. Você não precisa ter essa interação com o fabricante, que toma muito tempo. Você liga lá, gasta 10, 15 minutos, depois ele mais 10, 15 minutos para coletar log, mais depois um tempo para pedir liberação de acesso. Todo esse fluxo, toda essa interação, o Command Center já faz para você, você não perde esse tempo. E também, se você não tem um contrato com o fabricante,
a gente já agiliza esse atendimento para você. A gente já tem uma equipe de campo que vai até você, já troca a peça, enfim, se precisar de alguma coisa local, já temos uma equipe especializada nisso, tá? Toda essa entrega de serviço, de administração, nível 1, nível 2 e 3, desculpa, ele é controlado, tem um gestor, um Service Delivery Manager, tá? Que vai pontuar para você, ó, temos tantos chamados em backlog, vamos melhorar isso. Vai te entregar os resultados de tudo isso daí. Entregar resultados de monitoramento, de administração, de como estão os incidentes, quais são os casos conhecidos, quais não são, como a gente pode tratar os casos conhecidos para que ele não venha mais a acontecer, tá? Então, tem uma pessoa responsável por isso, ok? Então, seria esse o fluxo do nível 1 e nível 3, desculpa, do nível 2 e nível 3, tá? Temos a solução de SAM, São OTG, Software Asset Management. O que é esse cara aí? A solução de Software Asset Management, ela faz um inventário do seu ambiente. Então, às vezes a gente supõe que tem um inventário, tem um inventário no ambiente, consegue fazer relatório de custos com licenças e indicações de economia, análise de investimento e controle de licenças do Office 365 e provisionamento automático. É uma solução, tá? Que a gente tem isso aqui, faz uma comunicação com o seu ambiente, instala só um gateway que é bem pequeno, ele faz uma análise do seu ambiente e ele coleta tudo que é licença. Por exemplo, você tem 800 máquinas no parque com licença Windows. E aí ele vai ver se realmente você está em compliance. Se você tiver, por exemplo, eu comprei 800 licenças e escaneamos, temos 900 máquinas. Então, você está sem máquinas não compliance, entendeu? Ele vai pontuar isso. Ou então, não, eu tenho 800 licenças e tenho 700 máquinas na rede. Tenho 100 licenças ali parada. Pô, legal, na renovação do contrato, você não precisa renovar mais 100. Ele vai pontuar isso para você, entendeu? E consegue fazer também uma análise de investimento. Você comprou as licenças e quer saber se eles estão utilizando a licença. De repente, um departamento chegou para você e falou assim, ó, preciso de Office 2016. Pô, legal, você precisa? Quantas licenças você precisa? Preciso de 10 licenças. Então tá, disponibiliza as 10 licenças, a ferramenta vai analisar se eles estão utilizando esse Office 2016 e fala, não, ó, através de um tempo de coleta, pô, tá usando a licença, mas efetivamente só 7 pessoas utilizaram. 3 pessoas, 3 foram, acho que teve um acesso, ou não teve acesso. Pô, é legal, você já consegue ter uma análise. Preciso comprar as 10? Se tiver mais necessidade, preciso comprar para todo mundo? Então, ele consegue fazer essa análise de investimento também, tá? O controle de licença do Office 365, vamos supor que você criou uma conta de e-mail ou um serviço no Office 365 e, pô, quero saber se ele está usando. De repente, não está usando, estou gastando licença. E aí, como que eu sei disso? Como que eu consigo disponibilizar essa licença? Pô, tem um centro de custo. Comprei 10 licenças para RH, 10 licenças para o financeiro, 50 para a produção, e preciso saber se eles estão utilizando, e se eu desligar um colaborador, seja de qual departamento, eu preciso que ela fique disponível para aquele departamento. Pô, a ferramenta vai fazer esse controle para você. Tá? Ele consegue também configurar se depois de 6 meses não tiver nenhum acesso, pô, há 6 meses mais ao serviço do Office 365, Skype for Business, e-mail, não está usando, configura na ferramenta que depois de 6 meses não tem atividade, ele disponibiliza, deixa disponível essa licença, você pode provisionar para uma outra pessoa. Tá? Então, esse controle é bem automático. Bem bacana. É uma solução que o Command Center tem. O comercial vai explicar certinho como funciona, os detalhes. Bem bacana, é uma coisa que é nova no mercado, poucas pessoas têm utilizado. Te dá um respaldo de auditoria que acontece de repente. Você nunca sabe quando vai bater uma auditoria na sua porta. Então, com esse relatório, tem fabricantes de software que, se o auditor perguntar, tá em compliance? Manda um e-mail. Pô, tô. Manda o relatório pro cara, ele já aceita esse relatório, tá? De repente ele nem precisa vir mais, a empresa já aconteceu isso, a gente já ouviu falar muito bem disso, tudo bem? Então essa é a solução, ok? Também conseguimos desenhar de acordo com a sua necessidade, passa a sua necessidade, o comercial vai identificar a sua necessidade e vai apresentar o que a gente tem, ok? Então essa é a solução de SAM, OTG. Solução de backup. A solução de backup pode ser completa,
que entrar com tudo, fita, library, ferramenta de backup e o monitoramento. E tem a administração da ferramenta com a ferramenta do cliente. De repente, você já tem uma ferramenta, pô, eu não quero comprar fita com vocês, eu não quero ter uma library com vocês, não quero ter uma ferramenta, eu já tenho toda essa solução. Perfeito. A gente vai entrar com a administração do seu ambiente de backup. Pô, as policies já estão configuradas? Legal. A gente vai tratar suas policies, vai utilizar e vai começar a analisar se há necessidade de melhoria. De repente, consegue melhorar. Pô, vamos pôr nesse horário. Se colocar nesse horário, consegue utilizar mais, consigo colocar mais coisa. Ou então, não, ó, você vai comprar mais fita. Ou você não precisa fazer um investimento de mais fita. Ah, pô, você está utilizando 50 fitas por mês, não precisa consegue acompanhar se você precisa de fita de limpeza ou não, porque library, fita de limpeza, ela tem uma vida útil curta, né? Bem curtinha. Então, pô, estourou a vida útil dela, a gente já consegue pontuar. A volumetria de backup, consegue pontuar qual é o tamanho do seu backup, qual foi o seu crescimento. E a OTG tem experiência com diversas ferramentas. Tem algumas aí, tá? Já trabalhamos com outras. Então, você passando a sua necessidade, a gente pode ver, analisar certinho se cabe melhorar o backup ou não, ou continuar fazendo o restore. Também fazemos o restore, tá? Esqueci de mencionar. Precisa fazer o restore, cai restore com frequência, abre um incidente, a gente faz o restore, acompanha se o usuário atendeu a expectativa dele ou não. Ah, precisa de um restore do dia 20. Pô, não, dia 20 não atende, quero dia 19, quero dia 18. Então, a gente vai conseguir analisar isso. E também te dá uma visão do que você consegue fazer o restore. De repente, você acha que consegue fazer o restore. Às vezes, você só faz backup e não aparece o restore. O restore vai aparecer de repente para você. A gente já consegue já mapear. Falou, ó, se você precisar um restore daqui 3 semanas, você não vai ter. Ou então daqui um mês, não vai ter. Enfim, o que você precisa fazer para ter um restore de 3 meses, um mês. Okay? Então, essa seria a solução de backup. Cloud Hosting seria a análise das melhores soluções, preparar a conexão entre o ambiente on-premise e nuvem, identificação de redução de custo, desenvolvimento de scripts e backup, e migração de ambiente on-premise para a nuvem. Pode utilizar o Cloud Velox, tá? A gente tem um serviço bem sólido, somos o único representante no Brasil, tá? Para fazer esse tipo de migração. Então, o Command Center poderia estar interagindo com o seu ambiente para passar para a equipe de migração. Pô, ó, eu preciso migrar, eu já tenho a administração do ambiente com vocês, eu preciso migrar para a nuvem. Pô, legal. Vamos passar, então, essa demanda para a equipe de projetos. Eles vão analisar o projeto e vão te entregar, ó, o projeto é assim, assim, assado e tal. A gente vai fazer essa ponte para você. O desenvolvimento de script seria o seguinte, você já tem um ambiente na nuvem e, pô, eu preciso desligar ela fora do horário comercial. Eu não utilizo ela no final de semana, por exemplo, ou depois das 10 da noite. É legal, a gente pode desenvolver um script para que ela fique desligando fora do horário comercial e dentro do horário comercial ela liga. Pô, backup, a gente controla o seu backup. Ah, pô, quero fazer um backup e acompanhar se esse backup está sendo realmente feito, se não está dando um erro na nuvem. Faz também, tá? A identificação de redução de custo é lá atrás que eu falei, através do monitoramento. Se a gente consegue ter um monitoramento, uma visão do seu ambiente e ver análise de uso, pô, legal, a gente consegue pontuar. Preciso, preciso aumentar o meu ambiente. Pô, tá aqui, ó, temos indicadores que apontam que você precisa. Ou não, estou gastando muito, consegue levantar o que eu posso fazer para reduzir meus custos? Consigo. Vamos puxar um monitoramento aqui, ver o que eu tenho de consumo no mês, se tem algum pico de consumo ou não. Pô, não tem, vamos baixar esse custo, vamos baixar o nível de instância lá na nuvem. Tá? Então, essa seria a administração do ambiente na nuvem. Okay? Bom, pessoal, nós temos já cases de sucesso com a Unimed de Volta Redonda, tá? Eles utilizam a solução completa nossa. Tem um bom tempo que está com a gente, já está há 5 anos com a gente. Em média, nós temos 200 incidentes, tá? Então, a experiência é muito boa com esse ambiente, o pessoal é muito legal, conseguimos colocar muita melhoria no ambiente. O ambiente está apresentando mais estabilidade, tá bem estável. Então, deu muito certo, pessoal super bacana. Temos a ICAP, que comprou solução de monitoramento
e tem, em média, 176 chamados de incidente de fora do horário comercial. Pô, tem um incidente de monitoramento, temos o chamado de acompanhamento, eles fazem um monitoramento fora do horário comercial, então a gente está sempre acompanhando e entregando isso. Acabou o horário fora do expediente, chegou às 8 horas da manhã, virou o dia, eu entrego um relatório e falo, vocês tiveram esses incidentes, tá? E se tiver um fora do horário comercial também, algum problema de link, alguma coisa assim, ou de equipamento, está em contrato, a gente tem contato com o fornecedor, a gente entra em contato tudo certinho, perfeito. Ok? Então, obrigado por estar me ouvindo e tudo mais. Convido vocês a conhecerem o Command Center, conhecer a nossa estrutura, a nossa sala, tomar um café com a gente. O contato aqui está embaixo, comercial@otg.com.br, tem o Continuity, tem o telefone, tá? Então, muito obrigado a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem aí para mim. Vou coletar, vou procurar já responder o mais breve possível. Se eu não tiver informação, já vou procurar saber e já entro em contato, ok? Então é isso. Muito obrigado. Peço que vocês preencham a pesquisa, tá? Para dar um feedback para a gente sobre a apresentação, se você tem alguma coisa para colocar de melhoria também, tá? Então, seria bacana essa pesquisa, ajuda bastante a gente, tá? Muito obrigado.